Bom dia, pessoal. Mais uma vez aqui, começando o nosso podcast no quadro de quarta-feira, que é o nosso quadro Toda Verdade. Ou seja, hora de perguntar essa, a gente sempre traz um convidado diferente, fora do tema dos automóveis, e dessa vez nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Monteiro. Dr. Leonardo Monteiro é clínico geral, tem especialidade, na verdade é cardiologista, mas aqui em Portugal não tem exercido a cardiologia em Portugal. Trabalha no Hospital CUF, tem uma clínica ali perto da Retunda da Boa Vista, nós também vamos falar aqui depois a morada, fica ali na Rua da Paz 66. Pessoal, nós trouxemos aqui um médico, a gente quer saber muita coisa, nós fomos aí abatidos de frente, batemos de frente com um caminhão aí, essa pandemia Covid, efeitos secundários da Covid, essa movimentação nos hospitais, então fica agarradinho aqui com a gente e olha, vamos começar agora o nosso podcast com ele, doutor Leonardo Monteiro. Boa tarde, doutor. Prazer, boa tarde. Tudo tarde, bem? Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né? Agradeço muito a oportunidade de estar aqui para falar com vocês, bater esse papo. E é isso. É isso. Bom, sabe como é que é os médicos, né? Os médicos eles são meios mais assim e tal. Aliás, a minha filha se formou agora em medicina, o senhor não conhece, né? Vai fazer agora especialização. Começa ano que vem, conseguiu passar aí pela Federal, vai fazer pediatria, né? Se formou agora, está aí fazendo aí algumas... Como é que é o nome daquilo que a pessoa faz para o hospital? Banco de hora, plantão. Tipo plantão, tipo, né? Se oferecer ali o trabalho, né? Remunerado, né? Como é que é? Estágio. Estágio remunerado, ela estava até falando comigo. Então é isso, pessoal. Pessoal, muito boa tarde. Gostaria que vocês dessem a opinião de vocês. Eu vou ligar aqui meu telefone aqui, doutor, para ver online aqui as perguntas das pessoas. Minha esposa também está nos apoiando aqui. E para saber se o som tá bom aí, se alguém está ouvindo direitinho, se o áudio tá bom. E é isso, pessoal. Nós estamos aqui do lado. Aqui tá sempre ligado, né? Não, em vez de estar no zero, tem que estar ligado. Tem uma bolinha zero aí, é esse pontinho. Mas eu já falei, você disse que estava bem. Tá tudo bem? Bom, pessoal, então vamos continuar aqui o nosso quadro sem mais demoras. Trouxemos aqui o Dr. Leonardo e a ideia é que as pessoas possam fazer as suas perguntas online, possam tirar algumas dúvidas. O doutor está aqui, ele tem hora, ele tem que estar no hospital 2 horas da tarde, então a gente não vai poder demorar, mas quem tiver alguma dúvida, desde já, pode já começar a colocar nos comentários, colocar as questões aí mais polêmicas, aquela que você tem curiosidade de saber, e o doutor aqui vai estar respondendo todas elas. Antes de mais, queria dizer que você pode ser um patrocinador do nosso canal, estamos numa campanha aí de 100 euros mais IVA durante esse mês, mês que vem pula para 150, então segue a GTB TV, porque nós estamos começando com tudo, o programa está galopando, estamos aumentando os seguidores no YouTube, no Instagram, no Facebook, e a ideia é essa, sempre trazer um conteúdo diferente, segunda, quartas e sextas, e também terças e quintas, e sem falar das nossas lives diárias que eu faço lá no stand. Aqui o conteúdo é outro, não é automóveis, então a gente quer trazer um material de qualidade diferenciado para você que nos segue, tá juntinho aqui com a gente. Doutor, eu tinha uma pergunta aqui para fazer, que é até uma curiosidade minha, né? Nós tivemos aí um problema aí com meu irmão, né? Meu irmão pegou Covid, segundo, né, ele até ocultou um pouquinho do que aconteceu com ele, né, durante os dias que ele teve com esse vírus, mas teve ali uma complicaçãozinha e tal. Isso aí, o senhor vê, por exemplo, o Covid, onde o senhor trabalha, ainda nessa época, está aparecendo muitos casos de Covid, tem dado muita entrada no hospital, isso que aconteceu com meu irmão, poderia ter levado a óbito, não poderia? Qual a sua opinião sobre isso? Inclusive eu tive, infelizmente, a gente diz, né, a oportunidade de poder acompanhar ele durante esse período de doença dele. Assim, por mais que tenha sido um momento muito difícil da vida dele, tenho certeza que, acho que deve ter sido um dos piores momentos da vida dele em termos de saúde, deve ter sido uma das piores experiências dele em termos de saúde. Infelizmente, a gente ainda diz que ele teve uma Covid ligeira, apesar de ter ido no hospital umas 4 ou 5 vezes, ter ficado mal, ficou
ficou em casa, mal, ainda teve uma Covid ligeira, né? Ou seja, é uma Covid que não dependeu de oxigênio, não precisou de internamento, ela é muito má. É uma loteria, algumas pessoas não têm sintoma nenhum, outros têm um pouco mais de sintomas e outros têm sintomas muito graves. Passamos por uma guerra, né? Essa guerra hoje aqui no Porto, hoje aqui em Portugal, é uma guerra que está já findando, pelo menos aquele momento mais grave. E aproveito muito essa oportunidade. Era uma coisa que eu até queria que aconteceu recentemente agora, que vem acontecendo nesse fim de guerra, são os combatentes que não quiseram tomar vacina e hoje os que estão internados foram aqueles que não tomaram a vacina, que não quiseram tomar a vacina. Olha aí. E que hoje estão muito graves. Temos até um doente muito grave e que, inclusive médico, mas por conta própria, ele achou que não deveria tomar a vacina, achou que a vacina não fazia efeito e não tomou a vacina e hoje está muito mal. Então, eu aproveito a oportunidade para reforçar a todos a importância de se vacinar, o quanto que isso é importante, o quanto isso previne a doença mais grave. Eu tive também recentemente, depois da doença do Nelson, a minha família também pegou o Covid. Ficamos em casa, os 7 pessoas, eu, a esposa, os 3 filhos, pai e mãe, todos com Covid. A mãe, eu, esposa, pai e mãe vacinados. A mãe, mesmo vacinada, fez pneumonia bilateral, foi uma Covid de ligeira a moderada, ficou no limite de internamento. Então, assim, eu gostaria muito de reforçar: vacinem. Pode ser que peguem, mesmo vacinado, como eu peguei, a esposa pegou, pais pegaram. Mas, assim, ninguém demandou de internamento, era uma coisa que eu tinha muito medo, principalmente minha mãe, por conta das doenças prévias que ela tem. E, assim, por pior que foi, quando eu falo com ela que foi uma Covid ligeira, moderada, ela fica até chateada. Ela fala que teve algumas noites que pediu para morrer, que já não aguentava mais a doença. Não é fácil, não subestimem, vacinem-se, porque é a melhor medicação hoje. Não temos medicamentos específicos para Covid, mas o melhor tratamento hoje é ter a vacina para evitar de internar e ficar grave. E aí, doutor, o doutor agora entrou num tema interessante. Eu vi semana passada um médico, por acaso era brasileiro também, mas ele está no Brasil, e ele dizendo que não tomava vacina, que os filhos não tomariam a vacina, até porque ele teve a Covid, né? Então foi esse o cenário que ele colocou. Eu tive a Covid, então o meu corpo fabricou anticorpos contra esse vírus e ele tinha muitas dúvidas que ninguém consegue responder, a OMS não consegue responder, ninguém consegue responder a longo prazo os efeitos dessas vacinas que foram feitas, entre aspas, em tempo relâmpago, em tempo recorde. Realmente, isso aí, quer dizer, o senhor defende a vacinação, eu também defendo a vacinação, já fui vacinado, já tive Covid, já fui vacinado, só que tem muitas pessoas, como esse caso do seu amigo médico, que hoje está internado muito grave, num estado muito grave, que não quis ser vacinado, mas realmente, assim, eu acho que esse público que não quer tomar vacina é justamente essas pessoas que estão preocupadas a longo prazo, o que pode acontecer. O senhor vê aí... Na verdade, esse caso desse médico não é um caso único, né? São vários casos, vários casos de doentes, inclusive, que evoluíram com óbito, né? Assim, acho que a gente tem que estar mais preocupado, pelo menos na minha forma de ver a vida, a curto prazo do que a longo prazo, né? O que a vacina vai determinar a longo prazo. Eu acho assim, quando tem uma vacina da gripe, ninguém pensa assim, mas eu não vou vacinar da gripe porque eu não sei o que vai ser a longo prazo. Acho que ninguém nunca pensou nisso. Assim, é um momento difícil da humanidade. Cada um tem o livre-arbítrio, né, de fazer o que quer fazer. Claro. O problema é o preço que se paga disso, né? Preço, às vezes a pessoa mesmo que não quis vacinar, o preço que ela paga não é nem com a vida dela, paga com a vida de um pai, eu já vi isso. Olha aí. Eu já vi eu tive uma doente de 95 anos que o filho achou que não deveria vacinar,
achou que não deveria vacinar a mãe pegou Covid e morreu. Então, assim, imagina a cabeça dessa pessoa pro resto da vida. Saber que a morte da mãe, ele foi decisivo na morte da mãe, né? Na opção de não vacinar. Mas, assim, é livre-arbítrio, claro. Estamos no hospital, temos cuidados intensivos, exatamente para esses, né? Mas se quiser escutar a dica de alguém que conviveu com Covid desde o início, desde o primeiro dia de Covid em Portugal, eu vivi Covid, atendi tanto na saúde privada quanto na saúde pública, vi imensos casos de Covid. Bem, acho que ninguém pode dizer mais do que eu, claro, ou desses médicos que fizeram parte desse atendimento. Vacine-se, porque a gente vê que corre muito mal quem não vacina, mas também é livre-arbítrio, cada um decide o que Então, quer. pessoal, você comente aí então o que você acha, se deve vacinar, se não deve vacinar. Eu me vacinei, o doutor Leonardo aqui dizendo que é muito importante a vacinação, até porque também quem não se vacina hoje não pode almoçar em qualquer lugar, não pode jantar em qualquer lugar, pedem já o certificado digital. Agora, uma coisa, por exemplo, uma pessoa que não teve sintoma nenhum, né? Penso que a quarentena do Covid são 14 dias, ou seja, da data de infecção até aparecer um possível sintoma, demora ali um prazo de mais ou menos 14 dias, não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Não. Depois que infecta, geralmente leva ali 4, 5 dias para começar os sintomas. Mas pode ir até 14 ou não? Por exemplo, pode aparecer um sintoma passado 10 dias? Não. Passado 12? Os sintomas podem até aparecer, não é o habitual. A gente chama de quarentena, o confinamento depois que testou positivo. A gente chama de quarentena de 10 dias. Após os 10 dias, se não tiver doença grave, ou seja, se ele não cursou com insuficiência respiratória, 10 dias após o início de sintomas, ele já está de alta. Por que ele está de alta? Porque ele já não é capaz de transmitir mais para ninguém. Não que ele não tenha doença. A gente vê doentes já com até 6 meses, 8 meses, com sintomas ainda por conta do Covid. A gente tem hoje, no Hospital da CUF, tem um gerenciamento desses doentes. O gerenciamento são consultas pós-Covid, específicas para sequelas do Covid. E que não é 10 dias que duram os sintomas, não é 14 dias. 10 dias a gente diz que está de alta de 10 dias, alta porque não infecta mais ninguém. Mas os sintomas se prolongam 8 meses, sabe Deus até, né? Com o tempo, a gente está conhecendo a doença. Então, a gente vai levar, tem a curva de aprendizado, a gente não sabe o que vai acontecer. É óbvio. Mas ainda tem as pessoas... Existem pessoas que têm mais de 6 meses e mantêm sintomas. Eu, por exemplo, tem 3 meses quase que eu tive o Covid, eu ainda tenho perda de paladar, ainda tenho perda de olfato. Assim, são sequelas que a gente não sabe no futuro. A gente não sabe como vai se comportar a vacina no futuro, né? De quem vacinou. Claro. Mas a gente não sabe como vai se comportar a doença também no futuro. Eu ia até entrar nessa questão aí. Quais são, assim, os sintomas, né? Pós-Covid, né? As sequelas, digamos assim, que mais aparece? Por exemplo, falta de ar? O que o senhor, né? O que o senhor dentro do hospital... A sequela mais comum é o cansaço, é a fadiga, né? Fadiga crônica. Tem uma coisa que a gente chama de síndrome da fadiga crônica. Mas isso tem um fundamento, ou seja, tem ali no pulmão uma parte que ficou afetada e ela praticamente desligou. A maioria desses pacientes são os doentes que fizeram pneumonia, né? Que são pneumonias geralmente bilaterais, certo, e que acaba que faz fibrose naquela área e perde função pulmonar. Faz fibrose, a troca gasosa fica diminuída e faz essa síndrome faz essa fadiga crônica. Essa é a principal queixa. Temos diversas outras coisas, temos doentes que a gente já viu com pericardite, temos inúmeras coisas, mas a mais comum é a fadiga, é o cansaço, fadiga. Interessante que nós tivemos aqui um personal trainer, né, na semana passada, e ele falou um bocado sobre isso, que muita gente chegou na academia, né, os alunos assim, que tiveram Covid, chegaram lá cansados, demoraram a pegar o ritmo, alguns até hoje não pegaram, não conseguem assim, ter aquele rendimento né, que eles tinham antes, justamente então por causa disso. Né? Então, realmente, o que tem mais aparecido é essa questão da fadiga
Cansaço, isso, fadiga, essa é a principal por, sequela. Em relação, por exemplo, ao sono, em relação a outras coisas do dia a dia da pessoa e tal, não é mais a fadiga. Que é mais o cansaço. Coisas, né, todas as outras coisas, né? Porque impacta na parte emocional, impacta em inúmeras coisas e faz perder muito qualidade de vida, né? Que é o principal, né? Você perde qualidade de vida. E o senhor falando aí na questão emocional, eu acompanhei assim o meu irmão no início. Eu tive Covid, né? Não tive... Eu posso dizer que fiquei assim, apenas com uma dor de cabeça, como se tivesse um prego na minha cabeça. Foi a única coisa que eu me lembro, e uma dor no corpo. Eu tinha até dificuldade, às vezes, de ir no banheiro por causa dessa dor no corpo, na casa de banho. Mas eu notei que essa questão psicológica do meu irmão, ela entrou muito pegando, sabe? Eu vi o meu irmão cair assim no seu estado psicológico, assim, ser abatido no seu estado psicológico gravemente, né? O cara andava assim, parecia que estava indo embora, não tinha mais alegria, o cara não abria um sorriso. A preocupação realmente tomou conta dele e isso afetou a parte psicológica dele, né? E o senhor que acompanhou isso, né? Acompanhei isso de perto, ficou muito mal emocionalmente. Assim, acho que eu dou um exemplo muito, muito fiel disso. Acho que foi que eu vivi com minha mãe em casa, com Covid. Minha mãe tem 71 anos de idade e ela sempre minimizou muito o Covid, sempre desvalorizou muito o Covid. Inclusive, se fosse por opção dela, ela não teria vacinou por uma insistência muito grande minha e dos irmãos, né, da família. E palavras dela, foi a pior coisa que aconteceu na vida dela nesses 71 anos. Minha mãe já teve diversos problemas de saúde, segundo ela. Foi a pior coisa que aconteceu. E durante 4 noites ela pediu para morrer, porque ela já não aguentava mais. Isso numa Covid de ligeira a moderada. Olha aí. Isso numa Covid ligeira a moderada. Mas sabe, o impacto... não é só na pessoa que tem Covid. O impacto, eu acho que, se calhar, um dos maiores impactos é na família. Na família que muitas vezes foi o vetor, foi quem levou a doença para casa e morre. No caso lá de casa, né, eu digo isso que marca muito, né? Eu vivi várias histórias, tenho várias histórias de hospital de impacto emocional no doente e na família. No nosso caso, minha filha pegou o Covid, ela dava aula no colégio de apoio, pegou Covid, levou para casa e ficou amargurada, chorava, pensando que a avó, os pais poderiam morrer porque ela levou a doença para casa. Então, assim, não é só o impacto emocional na pessoa, mas é um impacto emocional no restante da família. É uma coisa muito dura. Eu vi pais que levaram para o filho morreu. Eu vi filho que levou o neto para visitar o avô pegou e o avô morreu. Imagina como vai ser a cabeça desse pai e desse neto a vida inteira. Não, muito complicado. Saber que eles transmitiram para o pai, para o avô, e o avô morreu. Que vieram a óbito. É muito difícil. Muito difícil. Essas pessoas... É uma carga, né, que a pessoa não quer levar para a sua vida. Mas vai Ninguém levar, quer né? isso, Mas leva. Então, assim, é um problema sério. Aí vem problemas psicológicos, a pessoa depois nunca mais endireita a vida dela. Cara, a vida da pessoa pode acabar ali numa situação dessa. Então, a ideia é justamente essa, ficar em casa, pessoal, respeitar a quarentena, quem teve contato com o Covid. Estamos aqui com o doutor Leonardo, tá bem? Então, quem quiser fazer as suas perguntas, pode comentar aí, eu vou estar lendo alguma dúvida, ele vai estar respondendo aqui. Eu queria entrar em outro tema, doutor, aproveitando que o senhor é cardiologista, né? A sua especialidade é essa, cardiologia. Nós tivemos aqui alguns casos, né, de pessoas que, em determinado esforço, em determinada atividade física, tiveram uma parada cardiorrespiratória e vieram a óbito, né? Foi o caso de Mikolas Fer, que foi um jogador do Benfica em 2004. Inclusive, eu estava vendo esse jogo na época, né? Eu não sei há quanto tempo o doutor está aqui. Desde 2015. Então, 2015. Esse foi era um jogo entre o Benfica e Guimarães, né? Em 2004, em Guimarães. A maioria das pessoas que estão aqui me ouvindo aqui, vendo esse podcast, deve lembrar disso.
E eu me lembro que eu estava assim na televisão e ele tinha ido para um lance assim perto do campo, ele foi para uma jogada, né? Não foi bem ali uma divisão de bola, mas ele deu uma corrida no campo para acompanhar um outro jogador de Guimarães, do time de Guimarães, e depois quando ele se afasta, ele bota assim a mão e ele cai. E recentemente tivemos agora o Alfredo Quintana, que foi um excelente, um maravilhoso guarda-redes de handball do Futebol Clube do Porto, que também num treinamento, penso eu, acho que foi numa segunda-feira, ele também acabou tendo uma parada cardiorrespiratória e também, mais tarde no hospital, teve, acho que no São João, se eu não me engano, teve ali num estado muito crítico e depois veio a óbito. Essa situação aí, já mudando agora de assunto, né, que é algo que o senhor domina, a sua especialidade, cardiologia, a pessoa, assim, por exemplo, a possibilidade de uma pessoa, e nós tivemos aqui também, até vou falar isso, tivemos aqui um vendedor, né, do grupo GTB Alto, que faleceu há sensivelmente 3 meses, mais ou menos. Ele foi numa academia depois do almoço, tá? E treinou e depois na casa de banho da academia, no vestuário da academia, encontraram ele lá praticamente já morto dentro da academia. Por exemplo, estamos falando aqui de 3 casos que... De inúmeros. Exatamente. Mas daqueles que o povo português guarda muito, é esse do Nicolas Teve agora Ferro. na Eurocopa, muito recente, o jogador da Eurocopa que fez lá uma morte súbita e fizeram a reanimação dentro de campo. Não sei se você viu. Não vi. Foi agora da Eurocopa. Fez reanimação e sobreviveu, né? E foi um caso até muito... Então, mas o que eu queria bacana. perguntar é o seguinte. Eu já joguei bola, hoje eu não jogo, né? É possível a pessoa num esforço ali, ou então um esforço a mais, a pessoa ter uma parada cardíaca, mesmo estando saudável, mesmo sendo uma pessoa que treina todo dia, ou a pessoa tinha algum problema no coração que gerou isso e ninguém sabia? Então, a princípio aquela pessoa ela se acha saudável, mas tem ali algum problema que pode vir a qualquer momento, né, de uma forma súbita. A prevenção disso só tem de uma forma, né? Consultando o cardiologista, fazendo prova de esforço, fazendo exames complementares para ver se tem alguma tendência disso. Existem os infartos agudos do miocárdio, que evoluem com arritmias e podem fazer morte súbita. E temos doenças cardíacas também, existem arritmias que também fazem morte súbita, né? Tivemos um jogador no São Caetano, no Brasil, que foi o Carlinhos, que eu também estava vendo o jogo e ele desmaiou no meio do jogo. Eu tive um amigo de 43 anos, o Sérgio, médico, com 1 minuto de jogo, morreu também, não voltou. Então, assim, só tem um jeito para isso. É consultar o cardiologista, né? É prevenção, é medicina preventiva. A gente consegue achar, a gente consegue detectar, a gente consegue tratar, mas só quando procura o médico. E sinto um pouco de falta. No Brasil, a gente tem uma medicina muito mais preventiva do que em Portugal. Em Portugal é mais... Na Europa existe uma filosofia maior de uma medicina curativa. A nossa medicina brasileira é muito cópia da medicina americana, é muito americanizado. As nossas guidelines, as nossas rotinas são todas americanizadas. E nós temos uma medicina preventiva muito grande. Em Portugal, a maior parte das vezes se trata quando descobre a doença. Só que às vezes quando descobre é tarde, né? Descobre da pior forma possível, que é caído dentro de um campo, vai depois para a autópsia, descobre lá que tinha várias artérias entupidas, descobre que tinha uma cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença cardíaca silenciosa, mas que com grande risco de morte súbita, faz arritmias malignas e pode fazer morte súbita. Assim, a gente tem 2 formas de descobrir, ou procurando antes, se buscando, porque muitas vezes é assintomático, né? Tanto a doença coronariana quanto as doenças que predispõem a arritmias malignas, elas são assintomáticas. E aí se descobre, às vezes, da pior maneira. Então, assim, procure o seu cardiologista, faça os exames de rotina, faça a prova de esforço. A prova de esforço é fundamental, é tentar simular dentro do laboratório o que acontece lá no campo jogando futebol. Claro. Recentemente tivemos um caso que também quase foi trágico, que foi o Cacílias, né? Que foi atendido aqui no Hospital CUF,
com 37 anos, se eu não me engano, infartou. Aliás, ele foi pro CUF, né? Aqui Ele CUF, foi na atendido circulação. aqui na CUF. Tava também no jogo do futebol. Foi depois de uma partida de futebol. Poderia ter sido trágico, né? Poderia ter sido igual aos outros e não foi. Então é isso, é prevenção. Para isso Mas, só por exemplo, tem um nome, a pergunta, prevenção. uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte: eu tenho uma saúde, eu sou saudável. Nós estamos falando aqui de atletas que são acompanhados com uma equipe médica quase que semanalmente, penso eu, na minha ignorância. Mais ou menos. Mas a ideia é o seguinte: se eu levar o meu corpo a um esforço excessivo, tá vendo? Isso aí, posso ter uma parada cardíaca se eu der. Porque, por exemplo, eu já falei com um cardiologista e ele me disse, até queria que o doutor desse uma posição em relação a isso, que ele falou para mim: olha, quando você for correr na praia, eu morava no Rio de Janeiro na época, ele falou assim: corre, dá um piquezinho de 1 minuto, volta a correr mais devagar, depois, passado alguns minutos, dá um outro estirão de 1 minuto, para... Depois, ou seja, acelera e desacelera, acelera e desacelera para o teu coração ficar acostumado a esses starts, né? É como se fosse um acelerador de um carro. Você tá ali, dá uma estirada e depois diminui, dá uma estirada e depois diminui. Não tá sempre trabalhando na alta, mas acostuma o coração a ter aqueles disparos. Isso aí bom, não é? Não existe, não tem nada... Isso não tem nada a ver. Assim, o que acontece? Toda vez que você faz um esforço, é como se fosse, vamos usar aqui uma analogia muito interessante, de um carro. Toda vez que eu acelero o carro, eu ando com o carro na cidade a 70, 80 km por hora, o consumo de combustível é 1. Na hora que eu coloco na estrada andar a 160, 170 km, aumenta muito o consumo de combustível. Claro. Agora, trazendo isso para dentro do peito, para dentro do coração, a gente tem as coronárias que levam o combustível, né, para irrigar a musculatura do coração. Quando o coração está batendo a 60, 70 batimentos por minuto, ele tem uma demanda de uma quantidade de oxigênio, de O2. Toda vez que esse coração acelera e fui correr na praia, o coração está a bater 160, 170, aumenta a demanda, aumenta o consumo, aumenta a demanda por oxigênio. Se eu tenho uma placa numa coronária que antigamente passava 100% aqui, passava o sangue em toda a coronária, e eu tenho uma placa, ele não consegue aumentar essa demanda e não consegue ofertar mais oxigênio. A musculatura sofre, faz isquemia, né, porque não chega oxigênio, e isso aumenta o risco de arritmias. Tá? Então, esse é o problema. Claro. Tem uma placa, essa placa ela é completamente silenciosa. Até o momento que essa placa rompe, faz um coágulo, isso que a gente chama de infarto. Então, assim, por exemplo, o Cacilhas foi exatamente isso. O Cacilhas tinha uma placa que não sabia que tinha aquela placa, e essa placa, às vezes, ela não é uma placa obstrutiva, o sangue passa e ele não sente dor no peito, porque ainda passa. Só que na hora que existe a ruptura dessa placa, faz um coágulo, oclui a artéria. Oclui a artéria e infarta. E muitas vezes não dá tempo de chegar no hospital. Só para você ter uma noção, 50% das pessoas quando infartam chegam no hospital. 50% ficam em casa, morrem. Olha aí. Antigamente, dos 50% que chegavam no hospital, 50% morriam e 50% tinham alta. Agora, com tratamento, com a evolução do tratamento, a evolução dos hospitais, a evolução dos médicos, a gente cada vez tem tido uma taxa de sobrevida maior. Mas assim, é só para parar para pensar o risco que você tem. Se você infartar, 50% fica em casa, morre, 50%, só 50% chegam no hospital. Então, assim, é uma grande loteria que eu não indico ninguém correr esse risco. Não, claro. Eu tive agora uma mãe de um amigo meu que chegou no hospital, né, infartando. Foi dado ali um diagnóstico ali que não foi... não detectaram que era um infarto, acharam que era outra coisa. Ela continuou infartando, teve um AVC e desligou, está agora na UTI entre a vida e a morte. Isso aí é possível? Uma pessoa está infartando, quer dizer, e a equipe médica não conseguir detectar que é um infarto? Não deveria, né? Isso não tem justificativa. Hoje você tem... existem 2 tipos de infarto. Existem alguns infartos que alteram o eletro, então, a partir do momento que chegou no hospital, faz o eletro, pronto, está ali o infarto. Esse é o mais comum, esse é o mais grave, é o infarto mais grave, faz alteração eletrocardiográfica.
E existe um outro tipo de infarto que não faz alteração eletrocardiográfica. Ele só altera as análises, que a gente chama de enzimas cardíacas ou marcadores cardíacos. O eletro é normal, o doente infarta, mas tem um eletro completamente normal. Que doideira. E aí você consegue fazer diagnóstico pela análise do sangue. Então, assim, a medicina é muito dura, os sintomas são muito atípicos, né? Enfim, não deveria acontecer, mas a gente sabe que acontece. Infelizmente, a gente já viu acontecer isso, não era para acontecer. Hoje em dia, um eletro e uma análise ao sangue simples é acessível a qualquer lugar do mundo, né? Então, não era para acontecer, mas a gente sabe que às vezes acontece. Tem aqui uma pergunta, doutor, do Alexandre Borges, colocou assim: bom dia, me chamo Alexandre, falo do Brasil. Tenho uma filha de 12 anos que foi diagnosticada com comunicação interatrial, tipo fossa oval pequena que não possui repercussão hemodinâmica ou clínica. Seio coronário dilatado por provável persistência da veia cava superior esquerda e variação anatômica sem significado clínico. Alguma contraindicação para vaciná-la com a vacina da Pfizer? Pronto, isso que ela tem uma cardiopatia congênita, a gente chama CIA, né? E CIA algumas vezes demanda de tratamento, né? Antigamente o tratamento era só cirúrgico, era só abrindo e reconstruindo. Hoje em dia a gente tem alguns métodos não invasivos que fazem esse tratamento, mas muitas vezes também não precisa tratar, tem que acompanhar. Clinicamente assintomática, sem repercussão hemodinâmica nenhuma, então a princípio tratamento clínico. Não tem contraindicação nenhuma de vacina, de tomar a vacina. Pode tomar. A gente pega os doentes cardiopatas graves, né? Doentes com cardiopatia grave no hospital, vacinamos todos e não tivemos nenhuma complicação. Ela, que tem tudo bom, tem essa doença congênita, mas tem o pulmão bom, tem rins bom, o restante é tudo bom, não tem qualquer contraindicação de fazer a vacina. Uma pergunta que eu queria fazer ao senhor, já encaminhando aí já para o... Só antes disso, atendi uma senhora, ela morreu. Ela não tomou a vacina porque o médico orientou a ela a não tomar porque ela tinha alergia a ovo e ela disse que a vacina era feita do ovo. E ela não tomou a vacina porque ela tinha medo de ter alergia à vacina. Pegou Covid e morreu. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. São as milhares de histórias que eu tenho. Olha aí, cada São coisa... as milhares de histórias que eu tenho. Pessoal, há casos raros, né? Como, às vezes a pessoa não querer tomar vacina por diversos motivos. Tem gente até que fala de religião, não toma por causa de religião. Tem gente que fala que é um chip, que estão colocando um chip na pessoa. Isso não tem fundamento nenhum, né? Então, uma coisa que eu queria perguntar é o seguinte, por exemplo, um batimento normal de uma pessoa que faz exercício físico, ele é um batimento assim, quer dizer, o coração, ele bate menos vezes porque ele precisa fazer menos esforço. Quer dizer, veja se eu estou falando certo, que é para tirar essa dúvida. Ele faz menos esforço para ele poder levar o sangue onde ele tem que levar. Né? Uma vez ele tem um condicionamento melhor, né? Ele tem um condicionamento físico tão bom, que ele basta bater 40, 50 vezes a cada minuto que ele vai conseguir ofertar para o corpo todo o oxigênio, tudo que o corpo precisa, batendo pouco. Então, por exemplo, o batimento de uma pessoa que está bem de saúde, com o coração, o corpo com baixo teor de gordura, baixa gordura, que faz exercício, consegue, por exemplo, um atleta, né, e já estamos falando aqui a nível de competição, 40 a 50 por minuto. Por exemplo, uma pessoa normal como eu, que treina 2 vezes por semana, faz um exercício 3, seria o quê? 60, 70 batimentos? Geralmente bate aí a 60, 70. E se uma pessoa bater, por exemplo, assim, parada, ela está batendo sempre a 90, 100, isso significa que tem algum problema de saúde? Significa que pode ter algum problema de saúde. Tem diversos problemas de saúde que fazem a frequência cardíaca ficar alta. Um dos mais comuns é o hipertireoidismo. Então, assim, não é normal você parado bater 100 batimentos por minuto, né? A gente sabe que o batimento normal vai de 60 a 90. Já atendi doente com 34, maratonista que batia 34 batimentos por minuto. É uma coisa incrível. Isso aí... Mas, assim, de 60, o normal de 60 a 90, esse é o normal.
bateu acima disso, a gente já chama atenção e tem que afastar algumas doenças. Deixa eu só fazer uma pergunta, e aí é uma curiosidade minha, porque aconteceu comigo e a gente está terminando. Para quem não sabe, nós estamos aqui no podcast com o doutor Leonardo, tá? Ele é clínico geral, doutor, e tem especialidade em cardiologia. Ele é cardiologista e tem um consultório que nós vamos deixar aqui na descrição aqui do nosso podcast, o contato, e vamos deixar também a morada do consultório. Ele é um médico da família, né? Tem acompanhado aí toda a nossa família. O meu irmão teve um problema de saúde, né, com o Covid, uma complicaçãozinha aí por causa da Covid, e o doutor Leonardo deu toda a atenção, acompanhou ele do início ao fim, e ele até tá aqui do lado, não tá aparecendo, mas tá aqui com a saúde, perturbando pra caramba, o cara é chato pra caramba. Você acha que ficou mais chato depois do Covid? Pô, cara, eu acho que ele ficou, cara. Então vacina pra você não ficar chato. É um cara... Mas eu queria só terminar aqui contando uma coisa que aconteceu comigo, eu sei que o doutor tem hora. Eu entrei no hospital, né? Eu me separei alguns anos atrás e devido a essa separação eu tive muito problema em ver meus filhos, pronto, foi uma luta, uma separação que eu nunca vi nada igual. Aquilo despoletou alguns problemas pessoais, emocionais, enfim, psicológicos até. E eu entrei num hospital com 272 batimentos por minuto. 272. E eu era para ter morrido, e o senhor já viu um caso desse? Já viu gente batendo? São arritmias, né? Que pode acontecer. Porque eu acho um número, eu ouvi dizer que um Fórmula 1 bate 180 a 190. Um caça virado ao contrário, 220. Eu bater a 272. O senhor já viu uma história dessa? São taquiarritmias, a gente chama isso de taquiarritmias. A gente tem diversas taquiarritmias. Agora, qual não é, só fazendo o eletro para saber e perante qual arritmia que o diagnóstico das arritmias são efetivamente feitas com um papel de eletro, é muito simples, e ali sim se define qual é o tratamento, qual é o risco efetivamente daquela arritmia. Mas é vendo o eletro mesmo. Tem então, diversas por exemplo, uma arritmia ela pode chegar a esses batimentos ou mais ou menos? Por aí. Normalmente é 200, 220. Isso é o mais comum. Depende da arritmia. A gente tem diversas arritmias. Só lembrar que se o coração bate de 60 a 90 normal, bateu a 100 é uma taquiarritmia, mas não tem repercussão hemodinâmica. Muito mais não é o quanto o coração bate, mas é o que acontece quando o coração bate muito rápido. O coração é uma bomba. Ele abre, enche de sangue, o coração contrai, o sangue sai. Sai para o pulmão, sai para o cérebro, sai para todo o corpo. Então, como ele é uma bomba, na hora que o coração bate muito rápido, não tem tempo de encher de sangue. O sangue que chega do pulmão, por exemplo, ele vem para o coração, enche o coração contrai e vai para o cérebro. Se ele bater tão rápido, não dá tempo de encher o coração de sangue. Correto. Ele bate vazio, não chega sangue no cérebro, a pessoa desmaia, entendeu? Então a tensão abaixa, ele desmaia, ele sente dor no peito, são sintomas que a gente chama de baixo débito, por o coração estar tão acelerado que não consegue perfundir os órgãos, e aí tem a repercussão disso, entendeu? Muito mais, às vezes depende do condicionamento das pessoas, tem gente que bate a 200 batimentos por minuto e completamente assintomática, e tem gente que quando chega a 130, 140 já começa a ter dor no peito, já começa a ter... Se eu tenho uma placa na carótida, eu posso desmaiar, mesmo com uma frequência cardíaca não tão alta. Então, muito mais do que o quanto chega de frequência cardíaca, é a repercussão hemodinâmica desse aumento da frequência cardíaca. Doutor, aprendi muito com o senhor hoje. Foi um prazer. Eu que agradeço a oportunidade. Foi assim um prazer enorme ter o doutor aqui. E queria agradecer a sua presença aí. Sei que o seu tempo é bem esmagado, né? Tem muito compromisso, mas fica aqui o meu agradecimento e toda a equipe aí da GTB.tv, da GTB Alto, Grupo GTB Alto. Agradeço a sua presença, agradeço a todo mundo que nos tem aqui, nos escutado aqui pelo nossos podcast. Sexta-feira temos mais, agradecemos aqui a presença, não sei se o doutor quer... Eu queria dizer que tem um consultório aqui no centro do Porto,
faço as consultas presenciais, fazemos também consulta online, né? Esses dias aconteceu uma coisa que uma amiga falou assim, e o consultório? Eu falei assim, o consultório está cheio. Ela, o consultório está cheio? Mas é tão difícil, sem especialidade, ter consultório em Portugal. Ninguém consegue manter um consultório sem especialidade. Porque apesar de eu ser especialista no Brasil, eu não fiz equivalência de cardiologia em Portugal, então eu não posso me colocar como cardiologista, né? Eu não posso propagar ser cardiologista. Certo. Não que eu não seja. Mas então, assim, ela, é tão difícil, quem não tem especialidade. E aí eu mexi com ela, brinquei com ela, falei que tinha especialidade. A minha especialidade é atender brasileiro, que as pessoas acho que se sentem mais confortáveis sendo atendido por um brasileiro também, né? Acho que eu entendo melhor eles, e eles me entendem também melhor, e eu acho que a relação é muito boa. Então é isso, tem consultório ali no centro do Porto, a gente escolheu uma localização bem central para que fique fácil para todos. Fazemos também consultas online, trabalho aqui no Hospital CUF do Porto, trabalho na urgência, faço consultas também ali no hospital, e divido o hospital com minha esposa, que minha esposa é médica também, né? É a Carla Monteiro. A Carla, a especialidade dela é ginecologia e obstetrícia no Brasil, e faz também medicina estética, fez um master de medicina estética na Espanha, e faz ela chama de medicina integral da mulher, né? Faz toda essa parte, e estamos lá, portas abertas para todos, para ajudar a todos, receber com todo o carinho do mundo, a todos, sem exceção. E depois, se tiver algumas dúvidas, manda aí a mensagem que eu também vou responder na medida do possível. Muito bom isso. O meu Instagram é o DR Leonardo Monteiro. Tem o Instagram também, pode chamar lá. Tem o Facebook, que é o Leonardo Monteiro também, é DR Leonardo Monteiro no Facebook. Também estou sempre lá. Tem um grupo no Facebook que hoje tem mais de 5 mil pessoas, se chama Apoio à Saúde dos Brasileiros em Portugal. Bacana. É um grupo de interação dos brasileiros que a gente ajuda em tudo, por indicação de especialistas, dúvidas de medicação, dúvidas de exames. É um grupo muito interativo, funciona muito bem, muito bem. No início era um grupo que dependia muito de mim, mas hoje é um grupo que todos interagem, tem vários médicos, tem fisioterapeutas, tem enfermeiros, e todo mundo interage. Hoje, cada vez, eu fico até muito feliz, cada vez o grupo depende menos de mim. Eu vejo lá o grupo todo se resolvendo, muitas vezes sem precisar do meu auxílio, eu sempre vou monitorando tudo. Mas bom. É muito legal, chama Apoio à Saúde dos Brasileiros em Portugal. E a gente pode depois colocar o link desse grupo? Claro, eu vou deixar com vocês. Então nós vamos deixar aqui o link desse grupo também, pessoal, né, que tem as suas dúvidas, precisa ali de algum apoio. É muito legal. Acho muito importante. Doutor, a sua presença foi top. Eu que agradeço. Eu sou um cara que, gosto de ler muita coisa, já passei, né? O meu irmão teve agora um episódio no hospital, mas já estive no hospital várias vezes, já fui operado umas 3, 4 vezes. Então, quer dizer, já passei, tem aí uma história aí meia complicada nisso, infelizmente. Então, eu sou também muito curioso, gosto de perguntar. Aprendi demais. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos deixar então aqui, pessoal, estamos terminando agora o nosso podcast Toda a Verdade com o Dr. Leonardo Monteiro. Vamos deixar aqui o endereço a morada, o endereço do seu consultório, que fica ali na Rotunda da Boa Vista. Nós vamos deixar aqui a morada também na descrição dessa live, desse podcast. Vamos deixar aqui o contato. Ele vai estar respondendo todos os comentários. Então, você que vai ver esse podcast à tarde, amanhã, faz a perguntazinha aí, comenta, partilha, marca aí o pessoal que precisa tirar aquela dúvida, que o doutor vai estar ali entrando pelo Facebook dele, respondendo todo mundo, vai fazer essa cortesia, vai nos dar esse privilégio, que é um privilégio nosso, e quero muito agradecer. Pessoal, fica com Deus, mais um podcast, toda quarta-feira o programa é Toda a Verdade. Temos sexta-feira aqui, Na Lata com o Luiz, com um dos maiores tatuadores aqui do Grande Porto, Serginho Tatu, que tatua vários jogadores do Futebol Clube do Porto, Benfica, vai direto para a Suíça. Então não perde também sexta-feira esse quadro que vai estar demais, tá bem? Então acompanha aqui gtb.tv, tá sempre com você aqui no melhor conteúdo, trazendo aquilo que realmente importa, tirando as dúvidas de todo mundo. Então vem para cá, forte abraço,
Deus abençoe. Um abraço, Doutor, fique com Deus muito também. obrigado. Eu que agradeço Nós agradecemos. Muito o convite. Um abraço.